que é admitido para estas bactérias é um decaimento exponencial deste tipo. Portanto, o que é que se admite? Admite-se que a escapa é negativo e tem um valor qualquer que é tanto maior quanto mais sol tivermos e é tanto maior quanto maior for a salinidade da água. A temperatura afeta, mas é um fator menor. O fator maior é a radiação solar. Portanto, então qual é a melhor hora para tomar banho? Numa praia que a pessoa não confia muito, se a melhor hora para tomar banho, normalmente é da parte da tarde. E é por isso que a Administração Regional de Saúde, quando vai fazer análises à praia, vai sempre de madrugada. Portanto, vai sempre de madrugada porque é essa hora que a contaminação normalmente é máxima, porque todas as bactérias que chegaram, ou a maior parte das bactérias que chegaram durante a noite, ainda lá estão. Essa é uma razão. A outra razão é para não terem que discutir com o gestor da praia. Porque se a praia tiver gente, o gestor da praia pode sempre dizer: estou aqui alguma destes todos, houve algum que fez alguma coisa na água que não devia ter feito. E portanto, eu tinha a praia ótima, mas não posso andar atrás de cada um dentro da praia a ver o que é que ele anda a fazer. E então, para não tenho para variar. E portanto, e por isso faz então às 8 de manhã e eles começam por volta das 6 da manhã, e porque assim é garantido que tudo o que está na água tudo o que for detectado, tudo o que for na amostra, era qualquer coisa que estava na água e que não tem nada a ver com os utentes. Depois ainda há outra razão logística para eles fazerem isto, é que eles fazem as amostras, têm que levar para o laboratório e convém chegar ao laboratório antes do almoço, que é para processarem aquilo tudo da parte da tarde e depois a coisa continuar. Então, quando temos contaminação fecal, o decaimento é um decaimento do tipo que ali está, e aquela constante, aquele K não é constante, portanto depende das condições ambientais, e por isso, como a salinidade afeta as bactérias, normalmente as praias de água doce são as praias mais contaminadas. E se vocês forem ao INAIA, vem que ver a qualidade das águas das praias, das águas balneares. As águas balneares de água doce são normalmente as mais contaminadas. E uma das razões é o K, então, que é mais baixo, porque é água doce. E a outra razão é que também as praias de água doce muitas vezes são rios, e os rios têm árvores ao lado, as árvores fazem sombra para os rios, também têm o sol. E depois também tem um volume de água mais pequeno do que o mar, não é? Portanto, não há nenhum rio igual ao mar, e portanto quer dizer que a dispersão é mais baixa, e portanto ficamos com concentrações mais altas. E é por isso que nas piscinas, o que é que nós fazemos? Juntamos toxicidade à piscina, e portanto pomos qualquer coisa com que as bactérias não se deem bem e para elas morrerem mais depressa. Então, quando se fala de mortalidade e quando se fala de Escherichia coli, devemos ter falado do T90. E o T90 é o tempo necessário para que 90% das bactérias morram. Portanto, eu começo com uma concentração e ao fim de uma hora, portanto, se o T90 for uma hora, então ao fim de uma hora eu teria só 10%, e ao fim de 2 horas teria só 1%, e ao fim de 3 horas teria só 1 por 1000 da concentração inicial. E isto é muito pouco. Bom, como nós estamos a falar de concentração de números muito altos, então isto pode, se eu começar com 10 à sexta, por exemplo, de contaminação no esgoto, 10 à sexta é a concentração típica à saída do metar com tratamento secundário. 10 à sexta e ter 90 de uma hora significa que só ao fim de 4 horas é que eu tenho 10 à quarta. E portanto, o decaimento, quando a pessoa diz eu mato numa estação de tratamento secundário, eu mato 99% das bactérias, abaixo de 2 ordens de grandeza. Só me sai 1% das bactérias que entraram. E
isso é um facto, mas 1% do número de 10 à oitava são 10 à sexta. Porque o esgoto mesmo tem concentrações da ordem de 10 à oitava. Portanto, então, a partir do T90, fazendo umas contas, eu chego ali àquele K. Normalmente isto escreve-se assim em termos de T90, porque é mais intuitivo e permite fazer contas mais facilmente. Como eu disse, se eu começar com um esgoto com 10 à sexta, se tiver um T90 igual a 1 hora, eu já sei que a cada hora que passa eu baixo aqui um número. Portanto, ao fim de uma hora tem 10 à quinta, 10 à quarta, 10 à quinta, por aí dentro. Ok, então, depois vimos que o crescimento exponencial não era razoável admitir isto, porque há sempre uma limitação qualquer. Se eu souber qual é a chamada carrying capacity, portanto, eu sei qual é o volume máximo que posso ter, e então posso pôr o K daquele tipo. E depois falámos da solução numérica disto. A solução numérica só tem interesse quando o K é variável. Se o K fosse constante, eu tinha uma solução analítica que não tinha problema nenhum. Mas quando o K é variável, então eu já tenho que resolver numericamente esta equação. Por outro lado, se eu quiser juntar aquela equação a uma equação da advecção de difusão, então a solução numérica, a solução analítica já não serve muito. Porque quando eu tenho advecção e difusão, eu já não tenho solução analítica e, portanto, eu tenho que resolver estes termos numericamente e também tenho que resolver este termo numericamente. E então depois vimos, podemos resolver isto com um método explícito ou com um método implícito. Eu completei um bocadinho os slides do Dr. Powers, daqui um bocadinho como disse na página. E portanto, viemos vir por aqui e depois vimos que, em termos de estabilidade, quando eu tenho um K negativo, portanto quer dizer que eu tenho mortalidade, então, se o método for explícito, o número de indivíduos que morrem é a função do que está no início do passo de tempo. E portanto, se eu estiver a falar de mortalidade, quer dizer que eu estou a matá-los a uma taxa superior à real. E posso eventualmente ficar com um valor negativo. E, se for ao contrário, se eu tiver uma população a crescer, se o método for explícito, faz sentido, o número de indivíduos que nascem em cada intervalo de tempo é a função do número de indivíduos que lá está no início do intervalo de tempo, e então se o K for positivo e o método for explícito, vimos que o sistema era estável. Se eu fizer um método implícito, então aí eles morrem ou nascem em função do que está no fim do intervalo de tempo. Então, se eu tiver o sistema a cair, se o número de indivíduos que morrem for função do que está no fim do intervalo de tempo, então eu nunca mato em excesso. Se nunca mato em excesso, eu nunca fico com números negativos. Ao contrário, se eu fizesse uma taxa de crescimento, se eu tivesse um K positivo e tivesse uma população a crescer, então, se eu fizer um método implícito, o número de indivíduos que nasce durante o intervalo de tempo é a função do número de indivíduos que lá vai estar no fim do intervalo de tempo. E aquilo que eu disse era que isto é instável, porque isto fisicamente era como se os filhos ou as filhas já nascessem grávidas. Portanto, é a única maneira de o número de nascimentos ser função do que lá está no fim do intervalo de tempo. E, portanto, isto era instável. E depois, generalizamos isto e dissemos que sempre que eu tenho fontes, sempre que eu tenho produção, sempre que eu tenho fontes, as fontes devem ser descartizadas explicitamente, portanto usando o método explícito, e quando eu tenho a distribuição da propriedade, quando eu tenho um decaimento, o decaimento deve ser, sempre que possível, deve ser implícito. E se eu fizer isto explícito e isto implícito, eu nunca comprometo a estabilidade do meu modelo. Isto aqui não é o passo espacial, é o passo temporal. Portanto, se o modelo for estável, portanto, se eu tenho um critério de estabilidade e o modelo, portanto, isto são as soluções que eu quero produzir. Se eu tiver um método, esta figura não está sempre bonita, mas se eu tiver um método explícito, então eu ando sempre por baixo da curva. Quando estou a crescer não tenho problema, eu ando por baixo do crescimento real. Quando estou a cair, posso ter problema, porque como eu vou por baixo, posso ficar com o número negativo. Se o método for implícito, eu cresço mais depressa e aqui morro mais devagar. E, portanto, era aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho. E portanto,
qual é que deve ser o passo temporal? O passo temporal deve ser o mais pequeno possível. Quanto mais pequeno for o passo temporal, mais perto estas bolinhas aqui estão das curvas que eu quero produzir. E, portanto, menos diferença há entre a solução numérica e a solução analítica. Ok. Então, depois vimos que começámos a falar de um modelo presa-predador. E, portanto, vimos que este modelo, dizer que tenho um dc de t igual a um kc, isto só pode ser aceitável se o k for negativo. Portanto, quando são coisas que morrem muito depressa. E mesmo aí o k tem que ser variável. Se isto for a crescer, não há nada que cresça indefinidamente. E, portanto, eu teria que limitar o k, no mínimo limitar o k. Agora, em termos ambientais, esta equação não é sustentável. Isto é, eu estou a produzir uma propriedade a partir dela própria. E vocês sabem, na natureza nada se produz a partir de si própria. Portanto, a única coisa que nós não conseguimos explicar é o universo. Né? Portanto, nós não podemos explicar como é que o universo se produziu a partir dele próprio. Portanto, nós não conseguimos explicar a origem disto tudo. Mas agora que isto aqui anda, apesar de nós não sabermos como é que isto já está, nós sabemos que na escala de tempo da nossa vida, nada se produz a partir de si próprio. Tudo se produz a partir de alguma coisa. E, portanto, eu não posso estudar uma propriedade qualquer a partir dela própria, a não ser que eu esteja a destruir, e se eu estiver aí já não tenho problema, desde que eu não queira saber para onde é que vai aquilo que eu destruo. Portanto, se eu estiver a deitar coisas de casa para a rua, eu tirar pela janela, não tenho problema, desde que alguém apanhe lá embaixo e aquilo vá sair, não há problema. Agora, se eu quiser trazer coisas para casa, eu aí tenho de arranjar maneira, tenho de ir buscá-las a algum lado. E, portanto, esta equação, quando é a produzir, não pode ser resolvida sozinha. Eu tenho que ir buscar, eu tenho que resolver isto num sistema, eu tenho de ter aqui em consideração as fontes desta propriedade C. E essas fontes é que me vão limitar ou não o crescimento. E, portanto, eu preciso sempre, pelo menos, de duas equações. E vamos ver que duas equações não é suficiente. Eu falei-vos já do Lotka e do Volterra, e, portanto, eles propuseram este modelo, que é um modelo, isto foi proposto no princípio do século XX, o genro do Lotka, perdão, do Volterra, o Volterra era italiano, o genro do Volterra era biólogo e lidava com pescas, e percebeu-se que depois que durante ou no fim da Primeira Guerra Mundial havia muito mais peixe no Adriático do que antes da Primeira Guerra Mundial. E havia muito mais peixe porque, como vocês sabem, o sítio mais perigoso para estar durante uma guerra é dentro de um barco, porque há sempre alguém que tenta afundar o barco. E, portanto, os pescadores não iam à pesca, provavelmente também davam na guerra, e, portanto, os peixes deixaram de ter predador e começaram a crescer. E então, ele escreveu estas equações e convenceu o sogro, convenceu, portanto, o Volterra, que era o sogro, que era matemático, a resolver as equações. E ele andou ali mais tempo à volta com aquilo e lá conseguiu arranjar uma solução para as equações. E em paralelo, nos Estados Unidos, o Lotka fez a mesma coisa. Portanto, são umas equações muito simples, que não reproduzem nada na realidade, só têm valor histórico e dão para a pessoa perceber a dinâmica presa-predador. Mas não dão para nós fazermos nenhum cálculo, porque já vamos ver porquê. Portanto, então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui uma presa, este CP é a concentração de presas. E elas são produzidas desta forma, portanto é uma equação igual a esta. Simplesmente, eu agora tenho um predador. E nós sabemos que na natureza tudo tem predadores. Portanto, sempre que aparece comida, aparece alguém para comer. É uma regra mais ou menos que podemos ter. Sempre que há qualquer coisa, sempre que há carbono, sempre que há carbono, normalmente há alguém para o consumir. Até o petróleo, quando há acidentes com petróleo no mar, aquele petróleo que não dá à costa ou que não é recolhido, acaba por ser degradado por bactérias. E, portanto, apesar de ser altamente tóxico, há sempre alguém que está interessado naquele carbono. E, portanto, quando eu tenho alguma coisa que tenha carbono, aparece sempre um predador qualquer. Isto costuma-se escrever mais ou menos desta forma. Portanto, a predação
Para eu ter predação, o que é que eu preciso? Eu preciso ter presas e, portanto, para eu ter aqui, este é o termo de predação, ou que os ingleses chamam grazing, que há quem também traduza por pastoreio. Mas como eu nunca vi nenhum leão a pastar, eu costumo chamar de predação. Portanto, portanto, eu tenho aqui então, presas e tenho predadores. E para eu ter este termo de decaimento, preciso de presas e de predadores. E o leão também, às vezes, os filmes lá para domingo de manhã, que aqueles comentários que o leão está lá na savana com as suas leoas, com o seu harém, e andam por ali umas zebras a passar e não se sentem ameaçadas. Porque elas sabem que o leão não está sempre a comer. E, portanto, o leão tem uma taxa a que come. E, portanto, a quantidade de presas que são consumidas depende das que existem, depende dos predadores e depende também de uma taxa de predação. Portanto, e então, eu assim resolvo aqui, portanto, já adjunto mais complexidade a esta equação inicial, já adjunto mais complexidade. E quanto mais presas eu tiver, mais predadores eu também posso ter. E o predador cresce em função de quê? O predador cresce em função da predação que ele faz e, portanto, ele cresce em função deste termo. Mas, eventualmente, há pessoas que ligam-se, portanto, fazem este termo igual a este e pronto, está arrumado. Pois há pessoas que são um bocadinho mais preciosistas no modelo, que apesar de tudo é simples, e põem aqui uma taxa de eficiência da predação, que tem a ver com o leão come a presa, mata a zebra. Quando mata a zebra, ele produz aqui uma quantidade. Mas ele não come a zebra toda, deixa lá os ossos e umas coisas depois. E, portanto, ele só vai ingerir. Ele só vai ingerir uma parte deste termo. E, portanto, este é um coeficiente que tem isso em consideração. É um coeficiente que é mais pequeno que 1. E portanto, a eficiência não é 100%. Portanto, só é 100% quando... Ou só poderia aproximar-se dos 100% quando é um organismo maior que outro que come o outro de uma dentada. Portanto, às vezes, quando são peixes e coisas desse ano, que um peixe grande engola um peixe pequeno e pronto. E agora, o predador tem uma taxa de mortalidade qualquer. Portanto, eu sei que o predador tem uma taxa de mortalidade qualquer e portanto, eu ponho aqui K vezes o número de predadores. Portanto, este termo aqui é o termo de produção, é aquele que nós tínhamos visto, e este termo aqui é igualzinho, só com K negativo. Portanto, é um termo de decaimento. Isto é, se eu acabar com as zebras todas em África, os leões estão arrumados. E eles acabam por morrer por causa deste termo. Portanto, isto é a equação são as equações de Lord-Cabotel. Portanto, vocês têm andado a fazer isto na aula prática e vão ver que isto dá duas evoluções. Quando há poucos predadores, este termo aqui é dominante. Portanto, quando o CZ é muito baixo, este termo é pequeno. Este é dominante, isto tende para o crescimento exponencial. Mas, à medida que o número de presas vai aumentando, este termo vai aumentando, o número de predadores vai aumentando e, a certa altura, os predadores ultrapassam a capacidade tornam este termo aqui, o termo de predação, maior do que a taxa de crescimento da comunidade de presas e as presas vêm abaixo. E portanto, descem. Quando começam a faltar presas, o predador, que tem uma taxa de mortalidade, vai decair também. E, portanto, isto são duas curvas, sobe e desce, desfasadas. Primeiro crescem as presas, depois os predadores, depois as presas, depois os predadores. E então, portanto, isto é um modelo Lord-Cabotel. Agora, o que é que nós sabemos? Aquilo que o Lavoisier descobriu, ou constatou, é que nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Então, o somatório aqui destes termos tem que dar... Portanto, no ambiente, eu posso ter presas a subirem, mas para as presas subirem, a comida delas tem que baixar. Portanto, na natureza, quando uma grandeza tem uma taxa positiva de crescimento, alguém tem que ter uma taxa negativa. Portanto, para eu comer em casa, eu vou à despensa e, portanto, à medida que a taxa de acumulação do meu estômago aumenta, a taxa de acumulação do meu prato diminui. Portanto, é negativa. Portanto, a quantidade de comida do prato diminui.
que eu transfiro de um lado para o outro. E, portanto, este somatório aqui, do lado esquerdo, tem que dar 0. E do lado direito, e se isto tudo somado dá 0, do lado direito isto também tem que dar 0. Portanto, na natureza, num sistema de equilíbrio, em que as coisas se transformam umas nas outras, o que eu produzo de um lado tem que ser igual àquilo que eu destruo do outro. E, portanto, eu tenho que garantir que este somatório aqui dá 0. Para que este do lado esquerdo seja 0, o do lado direito também tem que ser 0. Portanto, quando eu tivesse feito aqui uma barra, só depois de já estar naquela hora, não lembro disso, se eu tivesse feito aqui e somasse aqui, o somatório do lado esquerdo tem que ser igual a 0 e este tem que ser 0. O que é que isso quer dizer? Quando eu olho ali para a equação, daqui deste lado vocês não são capazes de dizer nada porque não sabem estas taxas. Mas quando olhamos para este lado, nós vemos que isto só dá 0 por acaso. Porque se este F fosse 1, se este F fosse igual a 1, então este termo cortava com este. E isto aqui podia dar 0. Mas não há equilíbrio, não há necessariamente equilíbrio entre este e aquele, só por acaso é que seriam iguais. Então, este sistema é insuficiente para me descrever o funcionamento do ambiente. Eu preciso ter aqui, no mínimo, mais uma equação. Isto é, este termo, que está aqui positivo, tem de aparecer negativo noutra equação qualquer. E este termo que está aqui negativo, tem de aparecer positivo noutra equação qualquer. Caso contrário, só assim é que eu garanto que isto dá, tudo somado dá 0. Portanto, para que tudo somado dê 0, é preciso que os termos que são fonte numa propriedade sejam um poço noutra propriedade qualquer. Só assim é que isto somado dá 0. E é por isso que, quando se fala de desenvolvimento sustentável, o que as pessoas têm em mente, o que as pessoas querem dizer, mesmo ou o que as pessoas deveriam querer dizer, porque nem sempre há assim umas palavras-chave, vocês já se aperceberam, que funcionam sempre. Não é? Portanto, a pessoa pode dizer o que quiser. Para mim, o caso mais emblemático disto foi quando foi aquela história das urgências na Anadia, foi lá o secretário do Partido Comunista, o Jerónimo de Sousa, e então começou a falar ali para aquele pessoal desenfreadamente, e de um bocadinho ele já estava a fazer um discurso como se estivesse na Marinha Grande a falar para os fãs do vidro, do vidro, porque havia ali umas palavras-chave que funcionam sempre, e portanto ele fazia qualquer discurso que tanto fazia ser para urgências como para o vidro, aquilo é igual. Portanto, há pessoas que foi chato, foi quando ele falou na Marinha Grande, aí é que ele estragou o discurso todo, até lá aquilo funcionava. Portanto, em ambiente também é parecido. Há muita gente que tem um discurso, fala do que quiser, e usando as palavras-chave, aquilo dá um discurso sempre certo. E depois a pessoa tem que sempre sair. Não sei se já uma vez contei a história do Cousteau. O Cousteau fazia, agora ele já morreu, mas o Cousteau, viram alguns filmes do Cousteau, daqueles do mar. O Cousteau inventou as garrafas de mergulho. Não foi a garrafa, ele inventou a válvula para respirar debaixo d'água. E como aquilo se vendeu aos milhões, ele fez uma fortuna enorme com aquilo. E depois fez aquela empresa e tal. E então, há muitos anos, ele fez um documentário sobre a poluição no Mediterrâneo. E ele fez um prognóstico e disse: daqui a 25 anos, o Mediterrâneo é o Mar Morto. E depois misturava não sei quantas coisas e dizia que ia estar tudo arrumado. E depois, 25 anos depois, alguém que não se esqueceu foi ter com ele e disse: então você disse que ao fim de 25 anos o mar Mediterrâneo estaria morto, portanto, mas não está aqui e tal. E depois ele disse: pois é, mas se eu não tivesse avisado, estava. E portanto, os vendedores de desgraças não têm nenhum problema. Eles podem sempre dizer, se a coisa correr mal, se ninguém fizer nada, eles dizem: eu avisei. E ninguém fez nada. E se a coisa correr bem, eles dizem: ainda bem que eu avisei. E portanto, dá sempre certo. O que é difícil em ambiente é a pessoa dizer que se pode fazer qualquer coisa. E aí é que a pessoa está realmente a arriscar alguma coisa. Se for para dizer que não se pode fazer, dá sempre certo. E é por isso que a maior parte daqueles ambientalistas do telejornal, quando lhe perguntam qualquer coisa, dizem sempre que não se pode. Não se pode. E eles nunca se pode provar que eles estão enganados. A única coisa as únicas pessoas que podem dizer que estão enganadas dizem: eu queria mesmo aqui a barragem, no verão não tem água. Mas se a pessoa disser que não se pode,
dá certo. Depois da barragem correu bem, nós chamámos a atenção, a barragem só tem altura não sei o quê e tal, se nós não tivéssemos dito nada, tinha mais não sei quantos metros. E se correr mal, depois eu disse aquilo que tinha que correr mal. Pronto, então, no ambiente sustentável, então o que é que, isto é importante a pessoa estar alerta com isto, porque senão deixamos enganar com facilidade. Eu, como já fui enganado uma quantidade de vezes, agora, quando alguém me vai falar de qualquer coisa, tenho que explicar aquilo de forma que eu percebo. Se eu não perceber, volto a perguntar. E portanto, tem que ser, e vocês não tenham medo de perguntar, porque normalmente quando explico uma coisa que vocês não percebem, é que a pessoa que está a explicar também não percebe. O que a pessoa não está necessariamente em falta, porque ninguém tem que saber tudo. A pessoa não precisa de fingir que sabe tudo. E é que está mal. Então, quando se fala de ambiente sustentável, portanto, o que é que nós estamos a querer dizer? Estamos a querer dizer aquilo que eu estava ali a dizer, que sempre que eu tenho uma coisa a ser produzida, noutro local está a ser destruída. E eu estou a ter isto tudo em consideração. E tendo tudo em consideração, tendo tudo isto em consideração, eu não corro o risco de esgotar um recurso. Porque eu sei que se eu estou a consumir, e se eu estou a entrar em linha de conta com ele no meu raciocínio, se ele se esgotar, eu vou-me aperceber. E se me vou aperceber, a coisa eu não posso deixar esgotar. Então, este modelo é um modelo que poderia com facilidade dar origem a um sistema insustentável, porque as presas nascem a partir delas próprias. Portanto, neste sistema, eu podia chegar a um parque natural qualquer e reduzir o tamanho do parque, sem problema, desde que eu mantivesse o meu capa, eu podia reduzir o tamanho do parque da Grondosa e do Moçambique à vontade, que as zebras, elas como nascem aqui a partir de nada, eu não tinha que prever não sei quantos hectares de erva para cada zebra. E porque ela nascia, a partir do momento em que eu tinha umas mães zebras, eu iria ter umas filhas zebras, e a partir do momento em que tinha umas filhas zebras, eu ia ter uns leões alimentados, e portanto eu não havia problema nenhum. E então, eu tenho que juntar aqui um termo mais para que seja fonte deste. E tenho que juntar mais uma equação onde vão parar as carcaças e os resíduos todos que os predadores fazem. Então eu preciso, no mínimo, mais uma equação que deste tipo. Isto aqui seria matematicamente correto. Eu agora tenho aqui as presas a serem produzidas a partir de uma variável, que eu chamei aqui CD, e que tem aqui um menos KP vezes CP. Portanto, esta presa vem comer aqui. E vem comer aqui e cresce a partir desta. E, portanto, esta aqui vai cair. E aqui tenho aquilo que o predador não conseguiu ingerir, portanto, o 1 menos o EG, o 1 menos o EG é lixo que vai parar aqui também, é uma fonte disto. E os predadores, quando morrem, também fazem subir aquele D seria de detritos. Portanto, isto seria um modelo sustentável. Portanto, se a presa comesse os predadores mortos, não havia problema. Os predadores comiam a presa, cresciam, morriam, regeneravam aquilo, uma coisa qualquer que a presa iria comer. E eu, portanto, com 3 variáveis de estado, eu já conseguia fazer um sistema sustentável. Se eu somar isto tudo, isto agora dá 0. Este corta com este corta com este, e estes 3 dão 0. E, portanto, este era um sistema sustentável. Agora, isto não chega, portanto, vocês acreditam que isto não chega para descrever um ecossistema. O que é que eu estou aqui a convencer? O que é isto aqui? Este KM vezes o Z é a degradação de predadores. Como é que eu degrado os predadores? Portanto, se eu deixar de alimentar o leão não morre logo naquele dia. Primeiro, o que é que vai acontecer? Ele vai emagrecendo, não é? Portanto, ele vai emagrecendo e vai perdendo massa. E como é que eu perco massa? Portanto, quando a pessoa quer emagrecer, o que é que a pessoa tem que fazer? Tem que ter uma taxa de acumulação negativa e, portanto, tem que comer menos, tem que comer pouco e tem que consumir mais.
e tem que se desfazer de alguma coisa. E eu desfaço-me em quê? Se eu não comer, se eu não comer, eu desfaço-me em CO2, vapor de água e urina. Estas são as minhas excreções. As outras vocês estão a pensar, são coisas que eu não assimilei. Portanto, não me fazem perder peso. A única coisa que me vai pôr. Eu estou a brincar com isto, porque isto é muito importante. A pessoa tem que se aperceber disto, porque no ecossistema a atividade, uma comunidade perde peso a partir como consequência da atividade que tem. E o leão perde peso, emagrece. Porquê? Porque ele continua a ter uma atividade mínima. Se ele não fizer esta energia, ele vai se consumir ele próprio e vai emagrecer. E, portanto, vai emagrecer como? Respirando. Portanto, quando a pessoa quer emagrecer, o que é que tem que fazer? A pessoa, para emagrecer, o que tem mesmo que fazer, tem duas hipóteses: ou não come, e aquilo é um sofrimento grande, a pessoa não comer, ou então a pessoa tem que respirar mais. E também é um sofrimento grande, a pessoa tem que respirar mais, quer dizer, fazer mais exercício. E, portanto, então isto que aqui está, além das carcaças de leão que morreram, tem aqui também a urina do leão, tem aqui o CO2, portanto tem a urina é o outro lado da nossa respiração. Portanto, quando eu respiro-me a mim mesmo. Portanto, eu respiro-me, eu sou composto de átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, azoto, fósforo, não sei quantas coisas. E quando eu me consumo a mim próprio, quando eu junto oxigênio à minha matéria orgânica, eu oxido-a e vou produzir substâncias gasosas que saem pela respiração, e aquilo que não é gasoso e que não sai pela respiração, sai pela urina. Portanto, a urina é o outro lado da respiração. Quanto mais a pessoa respira, mais a pessoa vai ter que urinar também. Pode urinar em mais quantidade, porque a água da urina, a água a água é usada na natureza por nós como nutriente e como sistema de transporte de matéria. Portanto, a maior parte da água que nós usamos é mesmo para limpeza, em casa, para tudo. A água que nós bebemos é uma fração ínfima da água que nós consumimos. E no nosso organismo, uma boa parte da urina é água, que é usada simplesmente como veículo de transporte para as substâncias que nós queremos perder. É que no deserto, aqueles organismos que vivem no deserto, os lagartos, quase que não produzem urina, porque os tipos têm tanta falta de água que não se podem dar ao luxo que nós damos de perder muita água para a urina. A urina deles é quase sólida. Então, qual é o problema aqui? Voltando aqui à vaca fria, agora com esta introdução toda, já dá para vocês perceberem que isto é insuficiente, porque eu vou ter muita dificuldade em convencer as zebras a comerem as carcaças dos leões e a consumirem a urina do leão e tudo isso que o leão deitou fora. E, portanto, isto não chega. Normalmente este organismo não come os detritos do seu predador. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu ainda tenho que ter aqui mais equações, mais outros organismos que vão consumir estes detritos e que vão depois gerar os predadores. E então, nós aqui entramos naquilo que vos tem sido apresentado até agora como o ciclo dos nutrientes. Portanto, quando eu tenho organismos, os organismos precisam de nutrientes. Para mim, um nutriente é massa, arroz, carne, feijão, essas coisas. Mas se eu estiver a falar do feijoeiro, um nutriente para o feijoeiro, o que é? São nutrientes minerais. Portanto, são azoto mineral, fósforo mineral, são nutrientes minerais. Portanto, nós vamos ter produtores primários que consomem nutrientes minerais e depois temos produtores secundários que consomem os produtores primários e na sua atividade vão acabar sempre por regenerar outras formas de matéria, até que isto acaba de novo nos nutrientes minerais. Portanto, no ciclo dos nutrientes,
Eu começo com nutrientes minerais. Eu tenho nutrientes minerais, junto-lhes energia. Quando junto energia aos nutrientes minerais, eu produzo matéria orgânica, que são os produtores primários, os únicos que conseguem fazer isto. Portanto, o que é um produtor primário? Um produtor primário é um organismo que vai buscar nutrientes minerais, consegue ir buscar energia, a única fonte de energia que nós temos aqui disponível, que é o Sol, e enfim, há organismos que conseguem buscar fontes de energia, energia a outras fontes, aquelas fontes hidrotermais, mas são exceções, digamos. Para nós aqui, que andamos aqui à face da Terra e não andamos lá por baixo, no fundo do oceano, para nós os produtores primários vão buscar energia ao Sol, vão buscar nutrientes minerais a algum lado, normalmente ao Sol, portanto à água, porque mesmo quando vão buscar nutrientes ao Sol, eles têm que estar na água, a água lá está a servir de veículo de transporte, e produzem biomassa. A partir do momento que tem produtores primários, eu agora vou ter os produtores secundários todos que eu quiser. Portanto, eu agora vou entrar aqui nesta cadeia. E, portanto, vou ter aqui produtores secundários e estes aqui vão dar origem aos nutrientes minerais. E, portanto, eu fecho aqui este ciclo. Agora, este ciclo é um ciclo complexo. Portanto, porque tem muita gente. Mas todos nós estamos a contribuir quando eu como as ervilhas lá em casa, o arroz, o feijão e tal, e depois vou correr um bocadinho e respiro um bocado, e depois o outro lado da respiração, se eu fosse diretamente ao arrozal, eu transformava aquilo diretamente em arroz e a coisa não tem problema. Onde é que nós temos problemas em ambiente? É que eu produzo o arroz num arrozal qualquer, trago o arroz para Lisboa, eu como o arroz em Lisboa, os nutrientes minerais que eu produzo, porque eu sou um grande mineralizador, eu mineralizo para 2 kg de comida por dia, nunca pesei por acaso, mas eu produzo nutrientes minerais, mas estes nutrientes minerais eu não os vou pôr diretamente no arrozal, nem no feijoal, nem no não sei o quê. Eu vou pôr aquilo num cano que está lá por baixo da minha casa. E aí eu tenho um problema, eu tenho que fazer chegar aquilo de novo ao arrozal. Se eu não conseguir fazer chegar isto de novo ao arrozal, eu tenho um sistema que não é sustentável em termos ambientais. Porque eu estou a extrair nutrientes numa região e estou a descarregá-los noutra região e, portanto, eu estou a empobrecer uma região, que é o arrozal, e estou a enriquecer em nutrientes uma outra região que eu não queria enriquecer e, portanto, normalmente, quando se fala de eutrofização, é isso. É eu pego em nutrientes que removo de um campo qualquer e trago-os para uma cidade e descarrego-os dentro do estuário. E depois aí tem problemas com excesso de nutrientes no estuário, porque os organismos que lá estavam não estavam habituados a tantos nutrientes, eu ponho mais nutrientes e eles podem produzir mais. E, portanto, a eutrofização é aumentar a atividade trófica excessivamente numa zona qualquer. Portanto, quando eu tenho uma zona eutrofizada, ela está eutrofizada porque eu aumentei a atividade trófica, aumentando a quantidade de nutrientes. E, portanto, a poluição anda sempre de caminhão. Portanto, se não houvesse caminhões, não havia poluição. Porque o problema é que eu crio problemas quando ponho os produtores primários num sítio, os produtores primários estão num sítio, estão por aí espalhados, e depois venho pôr os produtores secundários noutro sítio. E os nutrientes que regenerados vou descarregá-los noutro sítio. E é aí que está o problema do ambiente. E, portanto, eu, para gerir este sistema, tenho que... Como é que eu evito, então, o empobrecimento do arrozal? Eu evito o empobrecimento do arrozal fazendo artificialmente nutrientes minerais. E, portanto, faço uma fábrica de fertilizantes e essa fábrica de fertilizantes fabrica o que eu quiser. Porque aquilo é negócio para alguém. Então, vou lá ao arrozal e ponho mais nutrientes. Depois trago mais nutrientes. E, portanto, há um processo de enriquecimento de nutrientes na natureza que, em alguns sítios, dá origem a problemas graves. E qual é o problema grave? Portanto, então, antes de falar do problema grave, portanto, então, eu agora vou fazer aqui um modelo ecológico. O que é? É um modelo deste tipo, em que eu, em vez de falar
de uma derivada parcial, só assim, eu vou falar de uma derivada total. Isto é, eu junto-lhe a advecção e junto-lhe a difusão. Portanto, se eu tiver um problema com advecção e com difusão, eu junto isso aqui nesta equação e tenho agora aqui termos de fonte e poço daquele lado. E assim eu faço um modelo ecológico. O que é que eu chamo aqui? Depois era aquilo que eu dizia. O KP não pode ser constante, portanto estes K vão ser todos variáveis, porque dependem da temperatura, toda a gente sabe que as árvores não crescem ao mesmo ritmo de lei de inverno. Eu até que sei que de verão as árvores estão cheias de folhas e de inverno as árvores estão sem folhas. E, portanto, a taxa de crescimento de um produtor primário depende da época do ano. E, portanto, estes capas não são constantes. E umas vezes até são positivos e, eventualmente, podem ser zero. Uma árvore de inverno, uma árvore de folha caduca de inverno não faz nada. E acorda na primavera e aí acorda a todo lugar. Diz? De inverno ela acaba por perder massa, porque ela tem que respirar, ela vai perder massa. E nas folhas, e depois perde as folhas, e portanto, mas mesmo depois de perder as folhas, ela ainda continua a perder massa. Portanto, simplesmente ela fica num estado mais ou menos de hibernação, perde pouca massa. Ninguém nunca se preocupou muito em medir o emagrecimento da árvore durante o inverno, mas a rigor ela tem que emagrecer, porque por muito pouco que seja, porque ela tem que perder massa, porque ela tem que se manter viva, tem um metabolismo mínimo para fazer. Então estes capas têm que ser variáveis. E as equações normalmente não têm só assim dois termos. Este organismo, que aqui está, não é um organismo real. Porquê? Ele reproduz-se e é predado. Mas nenhum organismo se limita a estas duas atividades. Qualquer organismo tem que respirar. E, portanto, se ele tem que respirar, ele tem aqui ainda um termo, tem que ter aqui um termo que é uma taxa de manutenção. Para eu me manter, mesmo que não seja atacado por nenhum leão na rua, eu vou emagrecer. E vou emagrecer não é por causa de um predador. Eu vou emagrecendo porque vou respirando. E se eu correr, tenho que respiro mais e por isso vou perder mais massa. Portanto, um organismo normalmente tem um termo positivo, que é o termo que tem a ver com a comida, e depois tem não sei quantas atividades que o fazem perder massa. E todas essas atividades têm de aparecer aqui no modelo. Portanto, então quanto mais sofisticado é o organismo, mais termos eu posso ali pôr. E se falar de plantas, por exemplo, eu podia pôr uma planta consome muita energia durante a floração, por exemplo. Quando uma planta faz flores, consome energia. A produção de frutos também consome bastante energia. De frutos e de sementes. Por acaso, vocês já tiveram ecologia, se calhar conseguem dizer ao curso de engenharia mecânica. Há coisas que não fazem parte da cultura da engenharia mecânica, a pessoa só pode adquirir depois mais tarde. Mas uma coisa que eu ainda não tive a oportunidade de saber, porque é que as plantas dão frutos. Que deem sementes, a pessoa percebe, porque a semente é na semente que se propagam os genes e, portanto, ela se reproduz. Mas o fruto tem de ser uma dádiva para alguém. E como ninguém dá nada a ninguém, é alguém que faz um serviço. E aquilo que me parece é que o fruto, que uma macieira dá as sementes da maçã e dá um fruto. E aquele fruto tem que ser a oferta que a macieira faz a quem levar as sementes da maçã para outro sítio qualquer. Eu não consigo por aí. Mas é mais uma reserva de nutrientes para as sementes se desenvolverem. Pois, eu também já pensei nisso, mas ali a macieira não tem grande hipótese, porque se a nova macieira crescesse por debaixo da mãe macieira, ou pai macieira, portanto, aí aquilo ficava ali cheio de macieiras em volta e a macieira não ia para longe. E, portanto, eu não sei se... mas é uma coisa que sempre falo disto, diz? São as duas coisas. São as duas coisas, pois. Eu disse antes para haver um transporte, alguém que faça transporte, claro. Para a semente
ter nutrientes disponíveis. Pois, mas, exato, mas os nutrientes, mas como a maçã, o indivíduo que leva a maçã, em princípio vai comê-la, os nutrientes têm que ser, aquilo tem que ser oferta ao transportador, é o preço de transporte da semente. E então, mas é um facto que os nutrientes não se perdem, porque o que acontece é que quem consome a semente, portanto a árvore não pensou na faca e no garfo, provavelmente. E portanto, normalmente quem consome a maçã, consome toda, a maçã inteira, com sementes e tudo. E portanto, depois quando a semente voltar à terra, ela leva nutrientes na mesma. Eventualmente não são os da maçã mesmo, alguns são, outros, portanto, mas há de ser uma coisa qualquer desse género. Portanto, isto por dizer que a macieira, ou seja, qual for a árvore, ela, num termo aqui de biomassa, tem de aparecer as flores e tem de aparecer as folhas que caem, tem de aparecer os frutos. E, portanto, são várias formas de a biomassa de macieiras se ir consumindo ao longo do tempo. E depois há a respiração da própria macieira. Portanto, então, um modelo ecológico, então o que é? O modelo ecológico é aquilo que nós conseguimos fazer. Portanto, se eu quisesse escrever uma equação destas para as macieiras, para as pereiras, para a erva tipo A, tipo B, tipo C, eu ia ter uma infinidade de variáveis de estado num modelo. E eu sei que elas interagem umas com as outras. E, portanto, normalmente os modelos funcionam, então, com estes no mínimo três grupos funcionais, mas depois cada um destes pode ser dividido em vários. Portanto, eu posso ter, os produtores primários podem ser do tipo de diatomáceas, algas verdes, cianobactérias, portanto eu vou fazendo, podem ser grandes, pequenos, amarelos, mas eu não vou conseguir num modelo, por tantas variáveis quantos os sistemas que existem, quantas as peças que existem, e vou agrupá-los em grupos funcionais. E cada grupo funcional é um grupo que tem o mesmo tipo de atividade, consome o mesmo tipo de coisas e produz o mesmo tipo de coisas. E portanto, se vocês quiserem, portanto, para vocês lerem, eu depois vou-vos dar aqui mais umas coisas, mas vocês podem ir a este site, que é o site ali do nosso centro, e lá no site há uma coisa que diz publicações. O site é uma vergonha porque foi feito há muitos anos e não mais foi atualizado, a não ser a informação, que vai buscar algumas bases de dados e, portanto, a informação atualiza-se, mas o design do site não vendia nada a ninguém. Mas tem lá um sítio que diz publicações e lá estão artigos e teses e tal, e então lá vêm várias descrições de modelo. E este livro aqui, do Valdiela, é um livro bom para se ler também sobre modelação ecológica. Portanto, então, um modelo ecológico, o que é? É um modelo que permite, que fecha o ciclo. Portanto, aquele modelo não pode gerar nenhuma matéria, nem destruir nenhuma matéria, só pode reciclar e pretende reciclar a matéria da mesma maneira que a natureza o faz. Portanto, produzindo produtores primários na altura da primavera e verão, depois regenerando matéria orgânica, que depois vão dar origem à matéria orgânica, que é depois mineralizada por alguém, e quem mineraliza a matéria orgânica são os consumidores, os produtores secundários ou as bactérias. Portanto, as bactérias são os grandes mineralizadores de matéria orgânica. Aquilo que mais ninguém quer apodrece, e quando aquilo que nós dizemos apodrece, quer dizer é consumido por bactérias. E, portanto, são as bactérias que vão regenerar aquilo tudo. Ok, então, depois, na próxima aula, eu vou-vos mostrar, então, aqui os modelos ecológicos e depois, a seguir, vamos voltar aqui à equação, mas para a parte do modelo hidrodinâmico. Explicar-vos como é que funciona o modelo hidrodinâmico e como é que se faz.